Glória a Deus, vocês estão felizes? Glória a Deus, sente-se adorando o nome do Senhor. Boa noite a todos, amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 12. Deuteronômio 12, verso de número 5 em diante. Como a Lê disse, cheguei hoje de viagem. Ontem nós estávamos buscando a presença do Senhor. E ali eu sentei numa cadeira de igreja às 10 da manhã e levantei dela às 10 da noite. E o Senhor falou muito ao nosso coração, fomos ministrados ali. E eu não tenho dúvidas que Deus quer transmitir muitas dessas coisas para a gente. Amém? Deuteronômio 12, verso de número 5. Quem achou, diga glória a Deus. Mas procurarão o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para lhe pôr o seu nome, para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. Amém? Fecha a sua Bíblia, presta atenção naquilo que Deus quer falar conosco hoje. Eu não poderia fugir daquilo que Deus colocou ontem no nosso coração, no nosso entendimento. Eu posso até afirmar para vocês que eu e a Carla, nós somos em busca de algo que precisava alimentar o nosso ser. Assim como o Flávio abriu a boca para dizer, o pastor está cheio. Ontem eu aprendi que o principal ministro de louvor de uma igreja precisa ser o seu pastor. A igreja nunca conseguirá ir além daquilo que o seu pastor faz, nunca conseguirá adorar além daquilo que o seu pastor direciona. Então eu aprendi que o louvor está envolvido sempre com a pessoa que vai estar à frente de um trabalho. Mas pastor, o senhor não toca instrumento, o senhor não sabe cantar, o senhor não sabe pegar no violão, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um coração aberto para poder exaltar e glorificar o nome do Senhor. E nisso nós aprendemos a construir um lugar para a presença de Deus se manifestar. E você pensa que Deus, Ele habita em lugares feitos por pedras, edificados por mãos, mas Deus não habita em lugares assim. Quando nós olhamos no tempo de Israel, a Bíblia vai dizer que Deus ele escolheu montes, sarças, lugares para poder manifestar a sua presença, mas o texto está dizendo que nós devemos procurar o lugar que Deus escolheu para manifestar a sua glória, para colocar a sua presença e ali derramar o seu nome. A história do povo de Israel passou e hoje nós vivemos a história da igreja. E nós sabemos que Deus ele não vai habitar mais nessa parede, Deus ele não vai escolher o cume da montanha para fazer morada, mas Ele escolheu a nossa vida para estar em nós e a partir de nós sermos a morada do Pai, sermos o lugar de habitação do Espírito Santo. Então eu preciso entender e aprender que escolher significa separar lugares para manifestar a sua presença. Deus não está manifestando a sua presença em qualquer lugar. Deus não está derramando, fazendo o seu espírito cair em qualquer lugar, mas Ele escolhe esses lugares para colocar o seu nome, revelar a sua presença. E o que significa escolha? Escolha é preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. Eu vou repetir isso. Escolher é a preferência que se dá a ter algo, a separar algo entre duas coisas. Eu posso pegar essa samambaia e essa aqui, e eu escolher essa e aquela não. Construir um lugar para a presença de Deus não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que se edifica um lugar para Deus habitar. Sempre nós estamos ouvindo sobre santificação, sobre obediência, sobre fé, mas parece que nós temos uma vida pragmática, de entrar na igreja e seguir uma receita e será dessa maneira que Deus vai abençoar a minha vida. Muitas vezes o nosso coração está somente voltado para os benefícios que eu posso encontrar em receber a presença de Deus sobre mim, mas Deus não quer que um lugar para a sua presença seja construído dessa maneira, porque a primeira coisa que Ele disse é, devemos amá-lo acima de todas as coisas. Um lugar para a presença de Deus, ele precisa primeiro se manifestar através do amor, e o amor não depende das coisas que Deus faz, mas sim da pessoa que Deus é. Eu aprendi ontem que na minha caminhada de fé eu estou falhando. Em muitos atos, em muitos comportamentos eu estou errando. Porque quero ver aquilo que pode acontecer através da minha vida quando eu preciso ver aquilo que pode acontecer através da presença de Deus. Através daquilo que Deus pode fazer.
Não é na força do meu braço, do meu intelecto ou na força da vontade do meu ser, mas sim no poder de Deus, porque não adianta, tudo aquilo que é construído pelo homem um dia vai perecer, mas as coisas que são feitas por Deus durarão para sempre, permanecerão para sempre. Então nós não podemos construir um lugar segundo a nossa vontade, nós precisamos construir um lugar segundo aquilo que Deus quer. Então o que é que Deus exige de nós? Como é que se constrói um lugar, uma vida para que Deus possa fazer morada? E eu separei para você algumas condições. A primeira condição é: nós precisamos olhar para Jesus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? É necessário olhar para Jesus. Diga para a pessoa do seu outro lado: é necessário olhar para Jesus. Eu vou falar mais uma vez para ver se você entende. É necessário olhar para Jesus. A primeira condição para que esse lugar construído para a presença de Deus precisa ter é os olhos fitos em Jesus. Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vocês precisam ter Jesus como pedra angular, pedra fundamental. Quando nós vemos a caminhada de Cristo sobre a face dessa terra, nós não temos alguém que surgiu no meio dos homens para poder se mostrar melhor que os outros. Mas sim, aquele que era Deus tomou a forma humilde de servo, para poder mostrar como é que se satisfaz o coração do Pai. Infelizmente, a igreja tem tomado um caminho de satisfação própria. Eu entro nela para resolver o meu problema, eu busco a Deus para mudar as minhas circunstâncias, porém, quando nós olhamos para Jesus, Jesus enfrentou as piores circunstâncias que uma pessoa poderia enfrentar. No seu tempo, ele passou pela pior humilhação. No seu tempo, ele passou pela pior vergonha. No seu tempo, ele passou pela pior surra. Mas quando nós falamos sobre exaltar o nome do Pai e satisfazer o coração de Deus, o próprio Pai dá testemunho dele dizendo: este é meu filho amado e na vida dele eu tenho prazer. Não importa a vergonha que ele passa, na vida dele eu tenho prazer. Não importa o quanto ele é humilhado, na vida dele eu tenho prazer. Não importa quanta dor ele está sentindo, na vida dele eu tenho prazer. Não importa aquilo que o homem pensa dele, na vida dele eu tenho prazer. E nós muitas vezes estamos sendo movidos pela opinião do homem. Estamos sendo direcionados por aquilo que o homem pensa da gente. E Jesus é o modelo perfeito de alguém que decidiu viver para satisfazer o coração do Pai, para exaltar o coração do Pai, para glorificar o coração do Pai. No seu maior momento de dor, ele abre a boca para dizer: Pai, se for possível, me tira dessa, mas em qualquer condição, seja feita a tua vontade. Deus só vai fazer morada na minha vida. Deus só vai fazer da minha vida um lugar da sua habitação quando não haver condições que dependem de mim, mas que em todo tempo seja feita a vontade dEle, mas que todo tempo se cumpra o propósito dEle, mas que todo tempo se construa o seu ideal, mas que em todo tempo se realiza o seu plano. E eu vou dizer para você, não é mais tempo de ficar frequentando uma igreja para dizer por aí que você é um cristão, que de terça, de quinta e de domingo você frequenta a igreja. Mas é necessário o céu abrir a boca sobre você e dar testemunho de quem você é. Aonde você pisar, Deus dizer: este é meu filho. Aonde você trabalhar, Deus abrir a boca e falar: esta é a minha filha. E não importa qual seja o cenário que ele esteja enfrentando, eu tenho prazer na vida dele. Se a gente quer construir um lugar para Deus, essa não pode ser a igreja da celebridade. Essa não é a igreja da personalidade. Essa não é a igreja da vaidade. Mas essa é a igreja onde Jesus Cristo é o Rei. Ele é o Senhor, o Cordeiro de Deus, o pão da vida, a pedra viva. Alguém veio aqui adorar o seu nome hoje, nessa noite? Se você veio exaltar o nome do Senhor, abra a tua boca e glorifique o seu nome. Nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos ter os nossos olhos fitos no Senhor. Esse é o principal fundamento, a pedra fundamental, a pedra de esquina. E a gente não vai conseguir construir um lugar para Deus se a minha vida, a minha vontade, o meu plano estiver acima da pessoa de Jesus Cristo. Se você quer se tornar um lugar para a morada de Deus,
Eu te trago hoje uma palavra: olhe para Jesus e Ele seja o fundamento da sua vida. Eu não tenho dúvidas que se eu fosse perguntar aqui hoje, a maioria de vocês dariam testemunho de ferida, de dor, de separação, de divisão, de lugares que você estava. Mas sempre uma atitude humana acabou te arrancando de lá. Se Cristo fosse parar por causa daquilo que o homem estava fazendo com ele, certamente hoje a gente não estaria adorando o seu nome. Mas quando nós olhamos para Jesus, independente das circunstâncias, Ele continuou. E se você olhar para Jesus, você não para. Você continua. Se você olhar para Jesus, você não desiste. Você vai até o final. Se você olhar para Jesus, você abre mão de você. E você abre a boca para dizer: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Como que eu faço para construir um lugar que agrada a Deus? Para que Deus possa fazer morada? É ter aquilo que agrada ao Senhor. Você tem aquilo que agrada a Deus? Eu tenho aquilo que agrada a Deus. Eu carrego dentro de mim algo que realmente exalta o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:6, o seguinte texto: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Se você veio aqui nessa igreja hoje, você está dando uma demonstração de que Deus para você tem um significado, de que Deus para você dá um sentido na sua vida. Porém, a Bíblia está dizendo que é necessário quem se aproxima dele tenha fé. É necessário ter fé. E a palavra hebraica para definir fé é emuná. E o que ela significa? Obedecer com fidelidade. Olha a definição de fé. Fé significa ser obediente. Não é do meu jeito, mas é do jeito dele. Não é como eu quero, mas é como ele quer. Não é como eu faço, mas é do jeito que ele determina. Obedecer com fidelidade. Qual que é o significado dessa palavra, pastor? É obedecer com confiança. Os convites mais extraordinários que acontecem na vida de um homem, certamente quem faz é Deus. É Deus quem chama o homem para andar sobre as águas. É Deus quem chama o homem para romper em volta de uma muralha. É Deus quem chama o homem para morar no deserto. É Deus quem chama o homem para multiplicar as coisas mais loucas na vida de uma pessoa. Quem faz é Deus. Os convites mais extraordinários na nossa vida, quem faz é Deus. E no nosso senso lógico a gente diz: não vou fazer isso porque isso é loucura. Mas Deus está dizendo: fé é obedecer a minha palavra com confiança. Os teus olhos podem não acreditar, mas a minha palavra fará você viver aquilo que eu estou dizendo. Eu tenho algo de Deus para tratar aqui hoje com vocês nesse culto. Se o Senhor está falando para você fazer, faça com confiança, porque você precisa ter sobre você algo que agrada ao nome de Deus, algo que agrada ao seu coração, algo que agrada a Ele. Viver pela fé não é me agradar. Viver pela fé não é me satisfazer. Viver pela fé é agradar o nome do Senhor. É agradar aquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida. Eu quero construir, pastor, eu não quero ser mais um homem vazio, uma mulher vazia. E eu também não quero ser alguém que recebe a visita de Deus em algum lugar que tem outros crentes. Eu quero, aonde eu for, aonde eu ir, eu quero ter a presença de Deus comigo. O que eu preciso? Qual que é a terceira condição para isso? É ter aquilo que atrai a Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você tem aquilo que atrai a Deus? Está muito fraco. E eu convido você a perguntar de novo: você tem aquilo que atrai a Deus? Pastor, o que é que atrai a Deus? Os meus problemas? Não.
Pastor, o que é que atrai a Deus? O meu bolso, o meu dinheiro? Não. O salmista escreve no Salmo 51, 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Não é chegar nesse lugar para ver o que vai acontecer, mas é já chegar nesse lugar para fazer com que o nome de Deus seja exaltado. Não é chegar nesse lugar para ver se a mensagem vai ser boa, mas é chegar nesse lugar sabendo que toda palavra de Deus é boa. Não é chegar nesse lugar para ver se a banda vai tocar bem, mas é chegar nesse lugar com o espírito quebrantado, um espírito humilde, para cantar o maior louvor para Deus. O que é que atrai a Deus? É um coração contrito, é estar ligado no Senhor, é estar intimamente conectado com Ele. Eu não vou atrair Deus para a minha vida, Deus não vai fazer morada em mim se o meu coração não estiver conectado com o dele. E o que nós estamos procurando? Ir bem com tua cara, se sentir bem nesse lugar, me simpatizar com você, encontrar gente que eu me identifique. E se a gente fosse andar por identificação, a gente estava perdido no mundo. Porque antes de Jesus, todas as coisas que permeavam a nossa vida era aquilo que estava nos direcionando: pecado. Só que carregar aquilo que atrai a Deus é um coração que está conectado nele, desejoso dele, querendo ele, atraindo a sua presença. E o salmista termina dizendo: isso Deus não desprezará. Alguém entrou aqui hoje porque deseja o Senhor sobre a sua vida? Pergunto novamente. Não quero saber quantos problemas você tem, qual é o tamanho da sua conta, quem é que precisa ser liberto. Não quero saber quem está doente, qual é o problema que tem que receber, que tem que resolver. Não quero saber o que é que está te fazendo chorar. Eu quero saber se o seu coração deseja a presença de Deus hoje, porque o teu problema, a tua necessidade pode até afastar Deus da tua vida, mas o teu coração desejando a presença de Deus vai fazer com que Deus venha fazer cair o Espírito dele sobre a tua vida. Você tem aquilo que atrai a Deus. Deus, quando te olha hoje, te sonda, Ele te conhece, falando: não, esse meu filho me quer, esse minha filha me deseja. Eu preciso ter aquilo que atrai a Deus. O que mais, pastor, que a gente vai construir um lugar para a morada de Deus? É ter concordância. Você concorda comigo? A gente tem o mesmo ideal, estamos no mesmo propósito. Vamos viver coisas que vão glorificar o nome do Senhor. Eu queria dizer para você que existe uma coisa que chama falsa comunhão. E o que é uma falsa comunhão, pastor? É a hora que a gente senta na mesa só para definir projetos, mas a gente não senta para concordar sobre a vida. A gente não senta para compartilhar ideais, mas a gente senta para organizar o culto, para saber se vai dar certo o mês, para tentar resolver os problemas que estão surgindo, mas a gente acaba não concordando em todas as coisas, e isso é uma falsa comunhão. Que no meio de 10, 15 a gente até concorda em fazer algo, mas por dentro meu coração não está conectado ao seu. Mas por dentro a minha vaidade me impede de ter comunhão verdadeira com você. Mas por dentro a minha opinião sobre você, que muitas vezes foi criada por outra pessoa, me impede de sentar na mesa e ter uma comunhão verdadeira. Pastor, mas isso não existe. Existe. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que Jesus estava pregando e a multidão ouvia a mensagem. Mas quando ele chegava numa casa, somente ele e os 12, o que a gente vê é 11 estavam conectados no Senhor e tinham o mesmo propósito. Mas alguém estava sentado naquela mesa e manifestava uma falsa comunhão. Vamos para lá? Vamos, mas o propósito não era o mesmo. Vamos atravessar o mar? Vamos, mas o propósito não era o mesmo. Salmo 133 vai dizer assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Viver em união é algo bom e agradável. Viver em união é algo que agrada ao coração de Deus.
E nós sabemos que tudo aquilo que se divide é algo que vai perecer. É só você olhar para a história. Tudo aquilo que tinha uma divisão foi algo que sucumbiu, foi algo que caiu. E se tem uma coisa que Satanás luta para colocar dentro da igreja, são separações. Coisas que vão fazer o nome de Deus ser dividido entre nós. Nós não estaremos mais aqui pelo Senhor, mas nós estaremos aqui por nossa causa. E o Senhor está dizendo, é necessário haver concordância, porque a finalidade maior desse culto não é a minha bênção, não é a minha vitória. A finalidade maior desse culto é Cristo ser exaltado. E esse tem que ser o meu pensamento. Esse tem que ser o seu pensamento. Esse tem que ser o desejo do teu coração. Pastor, mas e as demais coisas? No seu determinado tempo, segundo a sua vontade, todas elas acontecerão para a glória do Senhor. Nós não viemos aqui buscar coisas. Nós viemos aqui oferecer um culto de louvor a Deus. Nós viemos aqui adorar o seu nome. Eu sou o primeiro. Tem mais alguém aqui que veio adorar Jesus hoje? Ó, quão bom que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Nós estamos construindo um lugar para Deus. Nós estamos tentando edificar um lugar com que Deus coloque o seu nome e manifeste a sua presença. Mas se a gente não entender que aquilo que é para alcançar a minha vida também é para alcançar a sua, a gente não vai conseguir ter a bênção da vida sobre nós. Em nome de Jesus, eu te chamo hoje para um compromisso. Nós precisamos concordar no ponto principal. Como assim, pastor, o ponto principal? O ponto principal é Cristo ser exaltado. Neste culto, pastor, não. Nessa igreja, pastor, não. Sobre a sua vida, pastor, não. Mas sobre a cidade de Mongaguá, que é onde a gente reside. Nós não estamos aqui para oferecer uma adoração de domingo. Nós estamos aqui para oferecer uma adoração contínua, um louvor contínuo. Nós estamos aqui para estar sempre conectados e ligados a Deus, sempre revelando quem Deus é. E o nosso compromisso é: eu sou segundo plano. Você é segundo plano. Nosso compromisso é: os nossos interesses ficam para depois, mas o interesse de Deus sempre será prioridade nessa igreja. E deixa eu te falar, pastor, eu vou chegar numa igreja onde eu não vou receber a vitória. Pastor, eu vou chegar numa igreja onde as portas não serão abertas. Pare de se enganar. A partir do momento que Cristo for a prioridade na nossa vida, nós viveremos coisas incríveis para a glória do seu nome. Alguém concorda comigo hoje aqui neste lugar? Eu pergunto mais uma vez, alguém concorda comigo e com essa palavra hoje, nessa noite? Eu sei que você tem luta, eu sei que você tem expectativa, eu sei que você tem esperança, mas primeiro nós exaltamos o Senhor, primeiro nós engrandecemos o Senhor, primeiro nós confessamos o seu nome, primeiro nós adoramos o seu nome, primeiro nós desejamos a sua presença, primeiro nós queremos Ele em nosso meio. Nós estamos aqui para isso. Nós viemos aqui para isso. E para mim encerrar, o último ponto é aquilo que pesa dentro de mim. O que é que tem peso dentro da sua vida? O que é que te move? O que te direciona? O que é que grita dentro de você? Para se construir um lugar, para que Deus possa fazer morada, eu preciso considerar isso. Porque Deus não vai morar aonde tem coisas mais importantes do que Ele. A gente pode até senti-lo de vez em quando. Ser pessoas que recebem a sua visita, mas não conseguem fazer da sua vida uma morada para o Senhor. Eu não sei há quanto tempo você é cristão. Mas o que falta está te fazendo ter uma experiência contínua com o Pai?
falta está te fazendo? Porque eu estou na igreja há anos, eu estou adorando a Deus há anos, eu estou frequentando os cultos há anos, mas sabe o que grita dentro de mim? Não é melhorar a minha vida, o que eu tenho ou aonde eu vou, mas é melhorar quem eu sou. É o meu interior. É aquilo que passa na minha cabeça. São os desejos que tomam o meu coração. E por que eu prego sobre isso? Porque tem coisas que pesam dentro de mim, que estão gritando dentro do meu peito, mas o Senhor diz: pois aonde estiver o teu tesouro, lá estará também o teu coração. Eu faço uma pergunta para você aqui hoje. Qual é o seu maior tesouro? É o nome que você vai ter, a casa que você vai morar, os bens que você vai adquirir. Porque essa não é a finalidade ou o fim da vida em Cristo. Nós não vamos subir para o céu levando nossas pratas, nosso ouro, nossa conta bancária. Nós não vamos subir a glória levando a nossa casa, porque Ele mesmo já disse: eu vou e vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito: fique tranquilo. O que é que pesa dentro de você? O que está pesando dentro da sua vida? Onde é que está o teu coração, adolescente? Você, marido, mãe, que está dentro dessa igreja hoje, aonde está o teu coração? Nós viemos aqui hoje nós temos a temática de um culto de louvor a Deus. E preste atenção, olha que coisa interessante, eu não sei se você já parou a pensar sobre isso, mas o culto nas igrejas, inclusive a nossa, que a gente precisa definir como um culto de louvor. Quando o louvor tem que ser espontâneo. Louvor não precisa ser impulsionado por mim. Louvar a Deus não precisa ser manipulado pelo grupo de louvor. Porque nós não louvamos coisas que o homem faz. Nós adoramos obras que são eternas. Nós adoramos um coração que transbordou sobre a nossa vida. Nós adoramos um Cristo que se rasgou e se entregou na cruz do Calvário para nos ter. Eu vou pregar que Cristo te ama sempre nessa igreja. Se o louvor que você tem para chegar no céu precisa de Deus fazer alguma coisa para a sua vida, você sempre estará esperando um culto de louvor para poder participar. Mas se você entende que Ele é Deus, se você entende que Ele é o Senhor, se você entende que Ele ama você sempre terá louvor para exaltá-lo, adorá-lo e glorificá-lo. Quantos aqui realmente amam a Deus e estão aqui nesse lugar para adorar o seu nome? O que tem pesado dentro da sua vida? O que tem pesado dentro de você? O que é? Onde é que está o teu foco? Qual é a tua herança? O que você está esperando receber? Eu quero encerrar aqui com algo que eu creio que precisa entrar no meu e no seu coração. Não é só no meu, mas é no seu também. Às vezes nós precisamos obedecer à voz de Cristo que nos manda voltar para o lugar da decepção. Como assim, pastor? A pesca foi frustrada, a noite foi cansativa, eu não consegui pegar nada, mas obedecer com confiança é levar o barco para o meio do mar e jogar a rede de novo, porque Ele está dizendo: joga. Você tem uma palavra sobre a sua vida, eu tenho uma palavra sobre você. Não, eu não vou porque aí eu me frustrei, eu não vou porque aí eu me entristeci, eu não vou porque aí não me deram valor, eu não vou porque aí não querem me ver. Não, joga a rede de novo, porque se você me obedecer, você vai colher algo extraordinário. Aqueles
discípulos, eles tinham tudo dentro de si para falar: Senhor, eu não vou jogar. Só que eles decidiram construir um lugar para a presença de Deus em suas vidas. E eles começaram obedecendo a Deus de maneira irrestrita. Já lavei a rede, já guardei ela, já enrolei, já dobrei. Mas só porque Deus está falando, eu vou obedecer. Você consegue enxergar as coisas de Deus acontecendo sobre a sua vida? Você consegue enxergar a palavra do Senhor se cumprindo sobre você? O que Deus está esperando de você é fé. Deus vai habitar em uma casa que tem fé. Deus vai habitar em uma casa que tem comunhão. Deus vai habitar em uma casa que tem concordância. Deus vai habitar em uma casa onde Ele é prioridade. Deus vai habitar em uma casa que deseja Ele de verdade. Se você veio aqui hoje para adorar o nome do Senhor, abra a tua boca aí aonde você está. Sinta a presença dEle tocando a tua vida nessa hora. Começa a glorificar o nome dEle. Começa a glorificar o nome dEle. Ah, pastor, faz tempo que eu não estou sentindo nada. Faz tempo que eu não estou alcançando nada. Mas existe uma palavra de Deus hoje aqui. Abra a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Calabadara, calabadara, sonomonde, irabadara, sonomonde. Aonde estão aqueles que vão construir uma morada para Deus hoje nessa noite? Aonde estão aqueles que vão construir um lugar para que Deus possa estar presente de maneira contínua sobre a sua vida? Adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele, adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele, adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele nessa noite. Se você está cansado de ser um domingueiro na igreja, vir para matinê, esperar alguma coisa acontecer, você quer viver algo maior, você quer se encher hoje e continuar cheio até o arrebatamento. Se você quer ser uma casa onde Deus mora, saia do seu lugar, venha se prostrar diante desse altar aqui. Saia do seu lugar, venha se prostrar aqui diante desse altar. Não é diante do pastor, não, é diante do altar do Senhor. Se você está cansado dessa vida vazia, que você está esperando coisas, mas a partir de hoje você quer esperar Deus, se levante aí da sua cadeira e venha aqui se prostrar. Venha fazer suas súplicas, venha rasgar teu coração, venha conectar, porque Deus não vai resistir a um coração contrito, Deus não vai resistir a um espírito quebrado. Você pode continuar nessa cadeira vivendo a mesma vida que você tem, ou você pode se tornar um lugar que atrai a presença de Deus. Se você deseja vir enquanto o grupo de louvor canta essa música, não tenha vergonha dos homens, mas tenha desejo por Deus. Saia do seu lugar e vem. Apaga essa luz aqui do altar, Rian, por favor.